Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que segue aqui o nosso canal no YouTube, Está Escrito NT, e que tem acompanhado aqui essa série que a gente preparou especialmente para você, relacionada à eternidade, algumas dúvidas, algumas perguntas de como é que vai ser, qual vai ser o nosso papel na eternidade. São dúvidas normais que fazem parte aqui do nosso cotidiano. E hoje eu vou responder aqui algumas dúvidas especiais que foram aparecendo aí ao longo dessa nova série, tá bem? Mas eu já quero dizer para você que se você quer interagir com a gente, com o programa Está Escrito, se você quiser interagir aqui comigo, você pode deixar qualquer coisa aqui nos comentários. Agora, seja educado, né? Não vai colocar lá algo que a gente não possa ler. Mas se é uma dúvida bíblica, se é uma pergunta, se é um questionamento que você gostaria de fazer, relacionado a algum vídeo específico, algum outro conteúdo que foi preparado em algum outro meio ou mídia, né, social media, você pode colocar aqui nesse vídeo aqui que a gente acompanha, a gente lê, a gente está junto aí com você, tá bem? E hoje nós vamos falar sobre relacionamento íntimo lá na eternidade. Eu tô rindo aqui porque é um assunto difícil, né? Não é um assunto muito fácil, não. Algumas perguntas chegaram aqui pra gente. Deixa eu só posicionar você. Veja, a primeira pergunta aqui. Quem não tem filhos? Eu imagino que aqui, né? Quem não tem filhos aqui na terra, no céu, terão ou poderão ter? Essa é uma pergunta bastante complexa. Eu vou gastar um tempinho falando sobre ela agora. Então vamos lá. As pessoas, desde algum tempo, questionam a possibilidade de, quem sabe no céu, avançar em alguns estágios da sua existência aqui da Terra. Como, por exemplo, eu não consegui casar aqui na Terra, então lá no céu acho que eu vou conseguir casar. Eu não tive filhos aqui na Terra, então lá no céu eu acho que eu vou ter. Vamos partir aqui de um seguinte pressuposto. Nós não podemos imaginar nada sem antes irmos à Bíblia, tá bem? Então, o Está Escrito é a fonte segura para a gente responder qualquer dúvida, qualquer pergunta. E aí vem um detalhe, que é muito importante. Mas, e se a Bíblia não fala nada sobre esse assunto? Bom, eu vou te dar aqui um texto, se é que você não conhece, imagino que você já deva ter ouvido esse texto em algum lugar, que é Deuteronômio 29, o verso 29. Diz assim o texto: as coisas encobertas, olha só que interessante, pertencem ao Senhor, o nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, existem aspectos que estão encobertos relacionados a essa vida, mas especialmente sobre a eternidade. Então, existem coisas relacionadas do céu, da nova terra, que nós não temos como saber, porque a Bíblia não responde. Agora, essa pergunta que eu fiz, que ela é bem específica, quem não tem filhos aqui na terra, né? No céu, vai poder ter? Então eu quero que você me acompanhe aqui, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós temos aqui, em Mateus capítulo 22, uma discussão de Jesus com os fariseus. Essa discussão, ela é basicamente uma discussão sobre vida na eternidade. É claro que tem alguns aspectos que transcendem essa questão de saber o que está acontecendo na eternidade. Há aqui uma tentativa de derrubar Jesus na argumentação, pegar algum erro de interpretação dele sobre as Escrituras. Mas os fariseus, eles fizeram a seguinte pergunta: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Está na lei de Moisés. Eles dizem isso. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, não tendo descendência, deixou a sua mulher e seu irmão. Mesmo se sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Aí vem a pergunta: depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, olha só que interessante, portanto, na ressurreição, de qual
dos 7 será ela esposa, porque todos a desposaram. Pare um pouquinho. Eu falei aqui que é fariseus, não me confundi. Não eram os fariseus, eram os saduceus. Diz aqui o verso 23, alguns saduceus. Os saduceus faziam parte da autarquia, eram a classe dominante daquela época. E eles estavam ligados ao sacerdócio. Por essa razão, por estarem ligados ali ao sacerdócio, eles tinham uma crença quase que uma crença coesa de que não havia ressurreição. E eles achavam essa uma doutrina inexplicável. Na linguagem nossa, uma doutrina não científica, não metodológica, se é que você consegue me entender. E eles foram provar Jesus quanto a esse assunto. E Jesus dá uma resposta contundente. Veja, a pergunta da sexualidade lá no céu, ou seja, quem é que vai ser o homem dessa mulher no céu? Porque esses 7 casaram com ela, nesse exemplo que eles estão dando. Quem é que vai conviver com ela no céu? Talvez você tenha esse questionamento. Olha, eu sou a segunda mulher do meu marido, eu sou o segundo esposo da minha mulher. Lá no céu, com quem que ela vai ficar? Veja, o que Jesus dá aqui a entender. Verso 29. Respondeu-lhe Jesus, errais. Então para tudo aqui. A pergunta está errada. Essa não é a pergunta. Porque a gente não pode querer explicar as coisas do céu, as coisas da eternidade, usando como base de argumentação a nossa experiência de vida aqui na Terra. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha, vocês estão partindo do pressuposto errado. Ele continua, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E agora o verso 30 é muito especial, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Eu quero estabelecer aqui 2 possibilidades para você entender. Primeira delas, lá no céu a vida vai ser diferente da vida que nós temos aqui na terra. Essa é a primeira possibilidade que a gente vê na fala de Cristo. Não vai ser igual. O conceito de núcleo, de existência, convivência, tudo girando em torno das questões do sexo, da procriação, isso não vai ser igual. A eternidade, ela reserva para nós surpresas. A gente não sabe como é que vai ser lá. Segunda coisa que eu quero propor para você. A eternidade parece, pelas palavras de Cristo, dar à humanidade agora um propósito diferente. Vou tentar explicar rapidamente o porquê eu estou dizendo isso. Por que o propósito é outro? Quando Deus criou o homem, você vai lá em Gênesis 1, verso 27 e 28, ele dá uma ordem. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Então, no começo, a criação do homem tinha como objetivo procriação. Por quê? O homem refletia a imagem de Deus, ele era capaz de gerar vida. E isso, quando o homem e a mulher se casam, eles podem gerar vida. Uma criança vem daí. Só que quando você vai analisar os anjos, a gente não tem nenhum registro bíblico de que anjo com anjo gera anjinho. Isso não existe na Bíblia. Porque o objetivo dos anjos não é procriação, refletir essa imagem de Deus, um Deus como Criador que é capaz de dar vida. A gente não vê anjo gerando assim, se procriando. O objetivo do anjo é refletir a glória de Deus. Eles vivem para adorar a Deus, para servir a Deus, são mensageiros do Senhor. O que Jesus parece indicar é que lá no céu o propósito da nossa existência vai estar muito mais alinhado com o propósito dos anjos hoje na presença de Deus do que com o propósito que a humanidade teve em algum momento, o propósito de procriação, de ter filhos e tudo mais. Portanto, se você que está perguntando gostaria de ter filhos, o conselho que eu posso te dar, case aqui e tenha filhos aqui. Porque seguramente a Bíblia não fala sobre possibilidade de procriação no céu e filhos nascendo ali no céu. Não sei se você gostou aqui do nosso conteúdo, nós temos várias perguntas, nós temos muitas coisas, outras pessoas perguntaram aqui, por exemplo, se crianças serão salvas sem o pai. Não vai dar tempo da gente comentar assim profundamente isso, mas rapidamente uma palhinha antes da gente terminar esse vídeo. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz que todo joelho vai se dobrar perante ele, né? Diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Nós
vamos responder por nós. O pai não responde pelo filho, nem o filho pelo pai. Ah, mas e se a criança, e a criança ela perdeu os pais cedo, ou se a criança ela morreu e os pais eram perdidos? São coisas que a gente não tem resposta aqui. Na eternidade, se você ficou com dúvida, você pode perguntar para Jesus. O fato é que todos nós vamos individualmente comparecer diante de Deus para dizer, olha, eu aceitei ou eu rejeitei a graça. O que é difícil de entender no céu, Jesus vai nos esclarecer. E aí, o que você achou desse conteúdo? Você ficou com dúvida? Você quer saber mais sobre o que a gente falou aqui? Então, olha, escreva aqui nos comentários, que é por isso que nós temos esse canal aqui, está escrito NT no YouTube, para a gente conversar, chegar mais perto de você e mostrar a importância do que está escrito. Nós nos vemos aí nos nossos próximos conteúdos, dos nossos próximos vídeos. Faça uma coisa, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas recebam aqui o que a gente está discutindo junto nesse nosso espaço.